Bem, então, iniciou a gravação. Sejam bem-vindos aí, se não me engano, à nossa 9ª aula. De qualquer maneira, a gente está terminando já a primeira sessão do método Aprendendo Grego. A gente está hoje finalizando a tradução aqui, chegando mais uma pessoa, Dayana também, outra dessas alunas que vão... Os alunos, né? São só 5, começaram 30 alunos. O grego é assim, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação. Seja bem-vinda, Dayana. Sempre começa a maior galera, mas no finzinho a galera vai desistindo. Porque realmente não é como o inglês, não é como uma língua, assim. Tem que ter uma motivação extra para que a gente consiga prosseguir no estudo do grego. Bem, a gente está terminando a sessão 1, uma turma muito forte, não importa tanto a quantidade, assim, a qualidade. E esses valorosos e valorosas gregos, né, helenistas que estão aqui presentes, né, que estão conduzindo esse curso da melhor maneira possível. Então, sejam bem-vindos. A gente vai traduzir aqui a seção J. Tem pouca coisa de gramática para ser vista. Como eu já comentei, a gente vê o verbo emir, o verbo que está aparecendo desde o comecinho. O verbo oida também. São 2 verbos super irregulares. Uma outra coisa é algumas construções com elipse de verbos, que a gente já viu, principalmente do verbo ser. Aqui começa com uma certa insistência a mostrar algumas construções para que a gente possa identificar corretamente o que é o sujeito, o que é o predicativo. Normalmente o sujeito é aquele que vem com o artigo, e o que está sem artigo é o predicativo, conforme a gente vai ver. Isso ajuda a gente a traduzir da melhor maneira possível, fazer da maneira correta. E acho que é basicamente isso, né? Não sei se aparecem outras partículas, acho que aparecem outras partículas, rama, acho que só essa. Bem, não sei se alguém quer começar aí, ou perguntando alguma coisa diferente, mas se ninguém tiver nada para falar, a gente pode passar a tradução aqui da Jota. Podemos? Pode sim, professor. Ótimo. Queridos, coisas de você trabalhar em casa, esse novo normal, que eu espero que acabe o quanto antes. Tem uma obra aqui na esquina, tem uma britadeira. Está atrapalhando vocês? A mim não, Não, professor. não. Fica tranquilo. Não dá nem pra ver, não. Às vezes eu coloco um filtro e tal, tento adaptar, mas nem sempre fica legal. Tem esses problemas, ainda mais que a gente está fazendo aqui ao vivo. Beleza, então, logo aqui aparece uma coisinha bem interessante, né? Quem pode aí se oferecer? Começar lendo e depois traduzindo, conforme o nosso costume. Professor, eu posso, só que eu não traduzia. Mas eu vou ler muito mal, porque eu não traduzi. Não, lê a gente traduz junto, sei lá, alguém depois traduz. Tá bom. Tá bom. Mia tekne rapisodike kai strategike. É isso. A última palavra é assim? Sim, estratégia. Estratégia. Estratégia, né? Mia tekne rapsodike kai estratégia. É uma pergunta, nem dê a ênfase à pergunta. Você traduziu? Não. Não, né? Beleza. Quem traduziu? Grace ou Caleb, vocês traduziram? Eu traduzi, professor. Eu botei assim: tanto a arte do Rapsodo quanto a arte do General são uma só arte? Sim, captou bem o sentido, mas aqui ele já começa a mostrar isso que é importante. Primeiro, aqui a gente tem o estratégia, que seria o sujeito, e o resto seria o predicativo. Tekne, por exemplo. Então, mas o mais importante é isso aqui, ó, que é bem, assim, não apareceu nada parecido até agora. O que é isso aqui? Poderíamos achar que é um pronome relativo, que tem a mesma forma, a mesma acentuação. A princípio, poderíamos talvez confundir com... Vai aparecer aqui embaixo? Daqui a pouco aparece. Mas é a mesma forma, a mesma acentuação do pronome relativo feminino. Só que aqui é o artigo, no nominativo feminino, singular. A questão é, por que aparece esse acento? O método não fala até agora. Ele menciona em relação a algumas coisas em relação às partículas. Fala sobre as proclíticas. Proclíticas são aquelas que se apoiam no que vem depois. Enclíticas são aquelas que se apoiam contra a acentuação no que vem antes. E aqui a gente tem esse encontro
entre esse artigo aqui, o ré, e essa partícula T aqui, que é enclítica. O artigo é proclítico, ou seja, se apoia na seguinte, e o T é enclítica, se apoia na anterior. Quando o método comenta um pouquinho lá atrás sobre essas partículas, não falam todas as regras. E uma das regras da proclítica é que ela vai receber um acento quando ela antecede uma enclítica. Bem, provavelmente isso, o Caleb traduziu bem, provavelmente isso não é um impedimento, vou falar, não é um impedimento porque a gente traduza e identifica corretamente, mas fica aquela dúvida, por que isso aqui, né? E por isso que às vezes o método, enfim, não dá para falar tudo, mas como já falou da enclíticas, enfim, dessas questões de partícula, eu poderia ter falado isso também, eu acho, para chegar aqui a gente não ficar igual um doido, não sei se alguém de vocês fez isso, tentando entender por que aparece assim. Então a minha tradução poderia ser, então, não tem verbo também, é outra coisa. Então, é um desses casos que a gente está aprendendo, que é quando a gente tem uma oração na qual é elidido o verbo ser. O verbo ser tem que ser, portanto, subtendido. Portanto, uma só, mia, né? Uma só. Né? Portanto, a arte no general, a estratégia requer, é uma só arte, assim como a rapsódica, assim tá bom, né? Talvez, como o Caleb falou, ficaria melhor. Então, portanto, é uma e a mesma arte, é uma e a mesma técnica, a rapsódica e a arte do general? Alguém fez diferente? Professor, eu não cheguei a fazer por conta do que eu te falei. Que eu fiquei perdida em qual texto que eu tinha que traduzir. Tranquilo. Pelo menos você copia, aí tu copia a tradução, depois você tenta fazer sozinho, esconde a tradução, vê se você consegue, não tem problema. Importante acompanhar. Professor, eu poderia pedir para o Caleb repetir a tradução dele? Oi, fala de novo. Fala. Caleb, repete isso aí. Ok, tanto a arte do Rapsodo quanto a arte do general são uma só arte. O sentido é o mesmo. Obrigada. O sentido é o mesmo. E aí, isso que é o bacana, a gente pode tentar construir da maneira que fizer mais sentido. Normalmente, a gente vai sempre colocar o que tem artigo como sujeito e o resto sem artigo como predicativo do sujeito. Como vai aparecer alguns casos aqui embaixo, onde isso vai ser mais... Beleza, e essa aqui? Quem fez? Mia Tecne Rod Caiópoli. E aí a tradução é uma só arte, ó, de Ceópolis. Sim, uma e a mesma só arte, ó, de Caiópolis. Uma e a mesma só arte. Sem problema. Bem, provavelmente vai ser você de novo, Caleb. Eu vou traduzir algumas também. Você fez essa? Sim. Eu vou ler aqui. O cuyo hoi agatoi rapsodoi isin hama kai strategoi. Strategoi agatoi. Sim. E aí, tradução ficou... portanto, os bons rapsodos não são também bons generais? Sim, perfeito. E aí aqui a ordem já mostra isso a gente, né? Os bons rapsodos são, e aqui aparece no mesmo caso, no mesmo número, nominativo plural, concordando com isso aqui, só que isso aqui é o sujeito, isso aqui é o predicativo. Isso que ele está ensinando a gente, vai aparecer várias construções parecidas. Já apareceu antes, se eu não me engano, mas aqui ele está repetindo para enfatizar que a gente pegue isso. Né? Naí, ó de Caiópolis. Sim, ó de Caiópolis. Aí depois. Kaisi Aristos, Rapsodos, Eiton, Helenon.
Helenon, sei lá, como é que a gente faz? A gente identifica o verbo. Então, aqui a gente tem es, né? O verbo emi na segunda pessoa do singular. E aqui o sujeito, tu, és. O melhor rapisodo, Aristos Rapsodos. Ton, Helenon. Dos gregos, ou também dentre os gregos. E aí, tradução mais fluida, né? E tu também és o melhor rapisodo entre os gregos, o melhor rapisodo dos gregos. A pergunta. E aí, alguém fez diferente? Alguém quer comentar? Aqui, tecnicamente, não aparece nada novo, tudo que a gente já viu. E aqui a gente tem a fala do Rapsodo respondendo: Malista, ó de Caiópolis. Certamente, ó de Caiópolis. E aí a fala de Caiópolis em resposta. Quem pode aí ler e traduzir? Caleb está aí? Acho que ele saiu, né? Eu voltei, professor. Aqui minha internet aqui deu um problema. Professor, na tradução anterior, a gente poderia colocar tu também é o melhor entre os gregos, ou não? Sim, o melhor rapisodo entre os gregos, dentre os gregos, dos gregos. Acho que o vocabulário dá dos gregos. Né? Tá. Às vezes eu gosto de dentre os gregos para ficar mais elegante, mais soar mais como Camões, como aquele português mais... mas dois gregos seria a melhor... Assim, melhor maneira. Tá bom, obrigada. Caleb, tu fez essa ou eu faço? Essa aí eu fiz, sim. Beleza. Tu fez tudo, você é um grego. Não, que isso. Tá bom. Se o Rapsode, Strategos, Aristos e Ton Helenon. E aí, portanto, tu, ó Rapsodo, és o melhor general dos gregos? Sim. Alguém fez diferente? Alguém quer comentar? Aí vem o Rapsodo, né, na sequência, o poeta. Pós-gar-u. Pois como não? E aí o de Caiópolis começa a provocar, né, começa a chamar os outros para participar da zoeira que está em curso ali, da brincadeira que eles vão tentar fazer com... Essa brincadeira vai continuar na sessão 2, para que vocês mantenham o interesse vivo aí. Ti legete o nauta, rara moros rapsodos o. Que dizeis, ó marinheiros? Será que o Rapsodo é tolo ou não? E o verbo aqui não aparece. Né? Nós temos que suprir o verbo ser, não tem explicitamente colocado. Nesses casos, no qual a gente tem uma elipse, a gente deve suprir o que está subentendido, no caso aqui, o verbo ser. Às vezes é o verbo estar. Muitas vezes dá para a gente colocar sem o verbo mesmo e funciona. Alguém fez diferente essa? Bem, eu li essas duas, porque eu quero deixar essa aqui, podemos dividir em partes menores, deixar essa aqui para o nosso grande helenista, o Caleb. Pelo menos essa primeira aqui. Ok. Moros mentoi nedia ho rapsodos ho de Caiópolis. E aí, essa aqui eu tive um pouco de dificuldade, pessoal, na hora de estruturar, né, mais a organização, mas ficou assim, o Rapsodo com certeza é tolo, por Zeus, ó de Caiópolis. Desculpa, fala de novo. O Rapsodo com certeza é tolo, por Zeus, ó de Caiópolis. Tá ótimo, sim. Tá ótimo.
Muita gente fica na tentação de tentar algo do tipo, tolo, certamente por Zeus, o Rapsodo é, mas fica bem estranho. Ficou ótima a sua. Alguém fez diferente? Alguém quer comentar? Essa aqui é... Eu gostei da tradução dele. Ficou boa também. Ficou. Ele está indo muito bem. Todos vocês estão indo muito bem. Bem, temos essa aqui, vamos fazer juntos, né? E aqui uma sentença grande, daquelas que tem o men delas, estão relacionadas. Vamos lá. Alguém lê e vamos traduzir junto. Eu vou tentar traduzir. Alguém pode ler. Pode ler, Daiane? Eu posso. Vamos lá. Estrategos mengar depois Aristos. Ah, tá. Aristos. Tom Heleno Stim Ho Antropos Ala Uki Oiden Acribos Poteron Melaina Toe Colerre Naus. Coile Naus. Ok. Leu bem, conseguiu anunciar, mas precisa treinar um pouquinho, ouvir o áudio lá. Eu jamais vou conseguir ler como aqueles atores, mas ouvir um pouquinho e treinar um pouquinho a pronúncia, mas conseguiu ler. Strategos, Mengar, Depo, Aristos, Tom, Helenon, Estim, Hoanthropos. Hala, Uk, Oiden, Acribos, Poteron, Melaina, Foe, Coile, Renaus. Mais ou menos assim. E aí vamos traduzir por partes. Tá? Bem, o que a gente tem que localizar aqui? Não é? O verbo. Então a gente tem isso aqui. Isso aqui também o Depo introduz uma oração também. É claro que... Como é que está aqui no vocabulário? Como é que vocês resolveram aqui o Depo? Só o Depo. O Depo no vocabulário é claro. Eu também usei assim. E geralmente introduz uma oração. É claro que... Não é? Então, eu poderia fazer assim. Pois é claro que Hoanthropos, o homem, é o melhor estrategos general dos gregos. Isso por um lado. Mas, parece o Dé aqui depois dessa outra sequência? Nessa outra sentença aparece o Dé? Acho que não. Eu acho que não. Mas não sabe precisamente se a nau, ou o barco, é negro, veloz, côncavo. E aqui o ou. Então, como é que poderia ficar? Pois é claro que, por um lado, o homem é o melhor estratego, o melhor estrategista, o melhor general entre os gregos, mas, por outro, não sabe precisamente se
o barco é negro, ou veloz, ou côncavo. Alguém fez diferente? Eu, professor, eu até procurei o men der, mas como eu não achei, eu É. usei o men como não. Aí eu botei assim, pois é claro que o homem não é o melhor general dos gregos. Não sabe precisar, porque aí eu omiti, né, o Alá, não sabe precisamente se a embarcação ou é preta, ou veloz, ou côncava. Sim. O man normalmente não aparece muito como negação, assim, né? Mas o sentido é exatamente esse. Mas na minha interpretação era assim, como se. Agora que eu vi aqui, não tenho ideia. Mas talvez o Hala, como mas, já indique um contraste em relação à sentença anterior. E a minha interpretação era como se, ele é o melhor mesmo, mas, por outro lado, não sabe isso. Como se fosse uma ironia presente. Ironia essa que está ligada ao fato de que Sócrates, assim, o espírito socrático está presente. Então, eu fui mais nessa linha. O me normalmente não aparece como negação, mas claro que numa tradução, uma tradução ficaria perfeita a sua interpretação também. O sentido é exatamente esse. Claro que ele não sabe, claro que ele não é o melhor estratego, né, o estrategista, o general da Grécia, mas, ironicamente, colocando sim, que é a questão socrática e tudo. Sócrates tem a questão da ironia, ele finge que não sabe alguma coisa. Vocês já estudaram Sócrates, né? Já sim. Já, né? É meio chato. Vocês acharam chato, Sócrates? O nome do meu gato é Sócrates. Muito. Não. Eu gosto dele. Não, assim, chato no bom sentido, que não desiste, não deixa o interlocutor. Ah, sim. É exatamente por isso mesmo que o nome do meu gato é Sócrates. Nossa, Porque ele é teimoso demais. E aí eu falei, não tem cara de Sócrates, só vou colocar Sócrates. gostei do nome, bom nome. Um gato insistente, um gato Ele é. obstinado, né? Ok. Quem pode fazer essa, então? Ler e traduzir. Professor, eu posso ler, eu só não traduzi. Legal, Grace. Desculpa não perguntar a você, assim, mas vamos lá. Nada. Tá. Moróis onin, estin ho aristos, ton elenon, estrategos. Ótimo, boa leitura. Mais observar, botar a tônica no acento, né? Botar mais forte no acento, mas ótimo, leu bem, leu rápido, com fluidez. Se soubesse, eu tinha pedido para você ler antes. Vamos lá. Alguém traduziu? Acho que só o Caleb traduziu, né? Eu traduzi aqui. Só um momento, professor. Tá. Portanto, eu botei assim, portanto, o melhor general estúpido dos gregos. Vamos lá. Então, né? A gente sempre vai fazer isso. A gente vai achar o que está com artigo nessas construções. Está repetindo o mesmo tipo de construção. Nisso você foi bem, né? Então, o melhor general estratego dos gregos, né? Então aqui isso aqui está tudo junto, assim. Aristos, estrategos. Essa construção muito comum. Aristos, estrategos. O melhor general dos gregos. Aí aparece como se esse genitivo plural aqui tivesse incrustado, tivesse encaixado entre Aristos e os estrategos. Tivesse ali entre esses dois nominativos no singular. Construção muito comum. Então, o melhor estrategista dos gregos é estúpido. Então, o melhor estrategista dentre os helenos é estúpido, é tolo. Acho que é tolo, né? Que aparece aí. Alguém fez diferente? Ok, vamos lá. Grace, leia, por favor. Tá bom, professor. Peraí, que essa daí eu não estava preparada para ela.
Eu Nada. posso ler a próxima? Porque eu tenho que copiar porque eu não estou enxergando direito por aqui. Desculpa, não, tudo bem. Então, Caleb já Professor, leu. eu posso ler, professor? Valeu, Caleb. Obrigado. Professor, olha só, se a tradução estiver errado, pode falar, tá, professor? Não foi muito, não. Não, gente, mas eu não faço assim, não é o meu método. Porque até aqui não vi nada errado, né? Vi construções que não estavam muito bem encaixadas, mas normalmente eu não falo, tá errado. Ok, eu falo certo e aí fica óbvio. Eu prefiro assim, o meu estilo. Ainda bem que eu não sou professor de matemática, de nada disso. Bem, vamos lá. Então lê aí. Ok. Delon estim Rodicaiópole, Otis Sócrates, país deis, pros emer. E aí, tradução, ficou... Está claro, Odisseópolis, que brincastes comigo assim como Sócrates. Sim. Bem, tem um problema que o brincastes. Por que você colocou? Como assim? Porque brincas, né? Aqui só isso mesmo, o resto tá perfeito. É claro que brincas comigo. Não, é porque como a terminação dele, né, a segunda pessoa, aí me veio logo na mente isso aí, porque a gente não tá muito acostumado a conjugar a segunda pessoa, né? Sim. Nem pensei em brincas. Normalmente não. E uma tradução que a gente for fazer, dependendo, a gente não vai insistir, porque quase ninguém, a gente fala você. Só que, em contexto assim, de tradução, de prova, é importante colocar a pessoa ali correta para que o avaliador, caso o professor, veja que você entendeu que aquilo é a segunda pessoa do singular ou uma segunda pessoa do plural, corretamente. Sim, a tradução está boa. Não sei se você ia falar alguma coisa. Bem, acho que não. Agora, essa penúltima aqui, né? Essa penúltima sentença. Essa dá para fazer, professor, já copiei. Ótimo. Vamos lá, grande helenista, vamos lá. Rogar Eocrates oitos ai, prostos mafetas, paise. Sim, algumas coisinhas que precisam melhorar. Rogar, maiúsculo, às vezes. Eu tenho um problema, eu quase nunca escrevo nada em maiúsculo. Quando eu vou desenhar em maiúsculo algumas letras gregas, fica meio feio, né? E a identificação também tem esse problema. Normalmente aparece minúsculos. Então, modificar algumas coisinhas. Rogar Socrates, utos ai pros tus matetas paiste. Sim, professor, eu confundi a letra. Normal, eu também. Na hora de escrever, eu não confundo, mas na hora de escrever fica horrível. Quer dizer, tem pouca prática. Normalmente, se repararem, eles não começam as sentenças com maiúsculo. Normalmente é nome de lugar, nome de pessoa. Depende do texto também, da edição. Ok, a tradução. A gente faz como? A gente acha o que é o verbo, como sempre, né? O verbo país, então o verbo terceira pessoa do singular, o verbo paisto, eu brinco, eu zombo. E está ligado também a paides, né, que é a criança, vai aparecer aqui embaixo. A mesma raiz do verbo dá a raiz para a criança também. Então, se tentássemos traduzir, de certa maneira, esse verbo de modo a indicar ao leitor que é o mesmo verbo ligado ao radical que dá o nome à criança, como é que nós poderíamos... Não sei se tem uma tradução, se tem uma palavra que mantém essa... Tem uma relação com criança, sabe? Estou tentando pensar. Pensando na eminência de uma tradução poética, uma experimentação aqui linguística. Né? Porque é importante também, queridos, muitas vezes eu tenho feito vários comentários críticos em relação a maneiras estranhas de se traduzir, principalmente em sintaxe. Tentar manter a ordem grega violando, vamos dizer, a ordem
normal da língua portuguesa, isso não é bom. Mas, por outro lado, dependendo do tipo de projeto que você está inserido, poético principalmente, tentar forçar os limites da língua portuguesa, não é, para que soe mais próximo ao grego, uma língua estrangeira, também significa renovar a língua portuguesa. A língua, uma vitalidade de uma língua, vocês sabem, é dada pelos poetas. Pelos poetas que eu digo assim, no sentido mais amplo, né? Os cantores populares também, em certo sentido, né? Na medida em que eles estão sempre trazendo palavras novas, formas novas de expressão. Mas a grande inovação mesmo enquanto a combinatória das frases. Das frases e dos constituintes das frases, que são as palavras. Quer dizer, tem como a gente manter uma ordem de palavras que faça sentido em português, ainda que soe estranho. Isso funcionaria em algum contexto. A gente pensar, por exemplo, na poesia de Píndaro, um poeta que escrevia poesias, odes, em honra aos vencedores dos jogos. Muitos tradutores fazem coisas bem interessantes, tradutores, né, especializados nesse tipo de tradução, fazem trabalhos muito interessantes nesse sentido de forçar a língua portuguesa a atender uma forma estrangeira de expressão. Isso é interessante, assim, depende do caso, né? Eu estava falando isso tudo aqui porque será que podemos encontrar uma palavra que mantenha, né, para brincar, que mantenha, tem uma relação com criança, ou sei lá, algo do tipo? Nem sei. Não sei se essa reflexão aqui... Vocês entenderam o que eu falei, né? Ou não? Sim. Ok. Mas só, lúdico não poderia? Não sei. Eu acho que não encaixaria. Lúdico... ludens, né? Mas ludens, não sei se em latim... Estou com o dicionário de latim aqui embaixo. Esse dia eu estava na aula. Bota aqui para enfeitar, né? Eu fui pegar um livro, caiu tudo. Os alunos morreram de rir. Eu não postei esse vídeo. Lúdico. Vamos ver a raiz no latim de ludens. Bem, vamos à tradução, né? Então, a gente acha o verbo, paisdei, a terceira pessoa do singular, pede um sujeito também no singular. Então, Ró, Socrates. Então, Ró, Socrates, paisdei, né? Sócrates. Isso vocês ouviram. Sim, sim. Sim. Muito. Pois é, gente, não é... Onde vocês estudam tem sirene para indicar o intervalo? Sim. Pois é. Na Aqui minha antiga agora... escola tinha. Eu não sei, porque eu nunca fui pra faculdade presencial. Eu moro do lado de uma escola, né? Lá onde eu dou aula hoje no IFRJ não tem sirene, não tem sinal, o professor tem que ver. Normalmente quem controla são os alunos, eles nunca deixam passar, né? Mas eu moro do lado de uma escola e está voltando algumas coisas aqui. Quase não tem aluno, né? Então, de tempos em tempos, eles tocam essa. Eu sabia que isso ia acontecer. Eles tocam a sirene. Bem, voltemos. Sócrates, ó Socrates, faz. Sócrates brinca. Com os alunos. Pros tus matetás. Ai, sempre. Dessa forma, ou assim, dessa maneira. Tradução. Pois Sócrates brinca dessa maneira com os alunos. Alguém fez diferente? Eu botei isso também. O Sócrates, deste modo, sempre brinca com seus alunos. Sim. Qualquer combinação válida, né, vai fazer sentido. Estamos finalizando, então. Vamos lá, Caleb, já que você está aí. Ok. Naí. Hoi Helenos. Não, Helenes. Aí. Paideis. Izin. E aí a tradução ficou... Sim, os gregos sempre estão brincando. Sim. Acho que eu vou traduzir assim. Sim, os gregos são sempre crianças. Professor, eu confundi aqui com com o verbo... Talvez eu tenha falado, estou tentando mostrar que é o mesmo radical, né, de pai, né? Isso aqui é o radical pai, e aqui também. Bem, aí aparece os delta no lugar do delta, enfim, vocês sabem que rola essas coisas, mas aqui a gente tem a mesma raiz, pais,
Só que aqui a gente tem o nominativo plural e aqui a gente tem o verbo na terceira singular. Então, mas aqui é crianças. E aqui o verbo são... Então, os gregos são sempre crianças. Os gregos são sempre brincalhões. Tá aí. Achei. Aqui brinca, brincar. E aqui não vou traduzir como criança, aqui vou traduzir como brincalhões. E aí, com isso, eu consegui... Encontrei. Olha que legal. Apareceu, né? Muitas vezes eu acredito nisso. Eu acredito que, de certa maneira, as coisas aparecem de uma maneira talvez platônica, né? Por anamnese, pelo processo de rememoração, ou por influência divina, ou helênica, sei lá, mas eu acho que agora ficou legal, gostei da minha solução. Brincalhões aqui e brinca aqui. Bem, queridos, com isso a gente encerra a sessão 1. Bem, a gente foi muito rápido, a gente avançou com bastante velocidade, isso me deixou bem feliz. O que a gente precisa ver aqui rapidinho é só o que falta, né? Que é a conjugação do emi e a conjugação do oida. Bem, eu não acho tão importante, apesar de vou mostrar aqui para vocês, e vou repetir, vou projetar. Eu acho que essa questão, eu ficar repetindo aqui no vídeo e mostrando aqui, não é tão... não vai ajudar tanto, porque o que vocês precisam fazer, de novo, como eu falei em vários momentos, é fazer isso aqui. O que tem de gramática, quer dizer, o que tem de verbo para hoje? O verbo oida e o verbo emi. Então, vocês têm que fazer essas fichinhas, isso acompanha vocês no primeiro ano, no segundo ano de estudo do grego, fica dentro do material, e depois vocês vão esquecer, porque isso aqui vai ser memorizado, vai ser decorado. Lembrem que, apesar da palavra decorar, hoje em dia ter uma acepção negativa, ela está ligada a uma coisa bonita, que é saber algo decor, né? Decoração. Então, diferente de mecanicamente você assimilar alguma coisa, significa você amorosamente assimilar alguma coisa. Né? Saber decor é saber algo de coração. Então, vou projetar aqui, nós vamos conjugar, mas o importante é que vocês façam isso e sempre quando aparece um verbo no começo, vocês estão traduzindo, nós vamos continuar a traduzir, provavelmente, vocês me digam depois lá no grupo. A seção 2, os primeiros textos da seção 2, pelo menos. Aí, quando aparece um verbo, e você vem na sua tabela e você identifica, você vai e conjuga mentalmente os outros. Você larga a folhinha e fecha os olhos e conjuga. Se você não conseguir, você olha. Então, é um processo que no começo dá um trabalhinho, mas é como andar de bicicleta, você não vai esquecer mais. E quando aparecer, você vai identificar. Nem sempre a gente vai ter como traduzir com recursos eletrônicos, com o Strong, com o Perseus, com o Thesaurus, enfim, com tudo isso. Saber é saber de coração. Pelo menos fazer uma prova, a prova não deveria permitir tipo de consulta. Né? Bem, mais uma dica que eu já passei várias vezes, eu vou apresentar aqui só para a gente fazer a conjugação, mas eu insisto que eu vou só repetir, mas vocês precisam fazer isso sozinhos. Tá bom? Professor? Sim. Posso fazer uma dúvida rapidinho, que você mencionou ali da letra maiúscula em grego, né? Tipo, quando você lê, por exemplo, a Bíblia em português, a gente associa, por exemplo, quando está em letra minúscula a palavra espírito, é um espírito qualquer, normal, do homem. E letra maiúscula, né? O espírito do homem, não, o espírito de Deus, e letra minúscula, o espírito do homem. No grego, a gente pode fazer essa associação também? O espírito que você diz no começo da palavra. Não, a palavra espírito. Sim, mas a palavra... Tá picotando um pouco o seu áudio, cara. Algumas partes eu não consegui entender, desculpa. Você está dizendo se a palavra espírito, quando aparece grafada com a inicial em maiúscula, tem um sentido espiritual, teológico, e é isso a pergunta? Se a gente pode, se essa associação também é válida no grego, porque teoricamente no português a gente faz isso. Sim. Então, essa questão a gente responde e provavelmente não, porque quando a gente pega as edições do Novo Testamento, lá o texto Receptus, essas mais recentes aí do Nestle, essas não vai ter maiúsculas assim.
Aliás, assim, não tenho certeza. Não posso responder. A gente precisa talvez olhar nessas edições críticas. Vamos fazer assim. Vamos olhar nessas edições críticas se aparece assim. Eu, se não me engano, é uma hipótese aqui, eu acho que não aparece. Aparece tudo ali em minúsculo. Só nome de pessoas e de lugares que aparece em maiúsculo. Vamos olhar, vamos pegar uma passagem. Porque lembra aquela passagem que o senhor pegou, né? A letra mata, mas o espírito vivifica? Sim. Ali, o espírito está com letra minúscula. Então, essa pergunta é boa. É uma resposta mesmo. Vamos pegar essas edições críticas e como é que aparece lá. Infelizmente, eu acho que não. Acho que é do teólogo, do exegeta ali, saber diferenciar quando é um sentido teologicamente mais carregado e quando é um sentido corrente, né? Isso é difícil, mas vamos fazer assim, vamos pegar o Nestle, vamos pegar essas edições críticas do século XX do Novo Testamento e vamos ver se aparece. Se eu não me engano, não. Infelizmente, né? Porque dificulta o nosso trabalho de exegese, nosso trabalho hermenêutico. Pergunta muito boa, cara. Pergunta de alguém que está realmente com a motivação. Eu tenho certeza que você vai prosseguir, talvez até melhor sem a ajuda desse humilde professor, tua trajetória de sucesso aí no estudo grego, tá bom? Isso Claro que não. Todos vocês, aliás, né? Bem, então, tá aparecendo aí, queridos? Tá, sim. Então, aqui eu já peguei, o legal desse Aprendendo Grego é que lá atrás ele tem tudo, assim, que você precisa. Um glossário com umas palavras, lá atrás ele tem as gramáticas específicas para cada seção e aparece resumidamente, mas no final ele tem uma sistematização completa da gramática. Não é como uma gramática específica, como a do Ragon, como essa outra, a do Freire, mas ele tem tudo. Então eu peguei, como ele prescreve para a gente ver agora, né, para o fim da sessão 1, e só agora ele recomenda que a gente veja o EMI e o OIDA, eu peguei lá atrás como isso aparece na gramática. E aparece já paradigmas, aparecem modelos aqui de outros tempos e modos que não aparece na parte gramatical referente à sessão. Então, esse método ele é muito completo, ele é bem legal. Apesar de ter essas falhazinhas, por exemplo, ali, eu achei que deveria ter, lá na questão da regra da proclítica, da enclítica, eu acho que ali deveria ter algum comentáriozinho. E vários colegas meus, helenistas mais... helenistas mais consistentes do que eu. Na minha vida eu sempre quis fazer muitas coisas, né? Então talvez eu não seja um ótimo professor de grego, sou um cara esforçado. Talvez eles possam identificar outros defeitos, outras lacunas, né, no método. Mas notem, nosso propósito aqui é um contato introdutório com o grego. Então, eu acho que é suficiente. Bem, vamos ao que importa aqui, com isso a gente encerra essa aula de hoje, talvez de modo mais curto. Então, ele pede para a gente ver o presente, o indicativo do presente do EMI, que é super irregular. Então, temos que decorar como é que fica, né? Eu pego até a minha folhinha também aqui, né? EMI, estim, esmen, ester, eisim. Sendo que a gente tem o ni aqui no final entre parênteses, para indicar que quando se segue uma vogal, depois do verbo, a terceira do plural, o ni vai ficar presente. Quando começa com a consoante, o ni sai. Isso porque o grego preza muito o que eles chamam de eufonia. É como se soasse melhor. Eu é bom e foné é som. Então, eufonia é soar bem aos ouvidos, né? Soar bem, literalmente. Então, eles prezam, né? Para eles soa melhor, uma palavra quase se encaixa naturalmente com a outra. Não tem uma interrupção brusca do som. Por isso que, quando for vogal, vai ter o ni, quando for consoante, não vai ter. E aqui, de novo, né? O indicativo presente do EMI. É legal isso. Eu nunca tinha percebido essa de acompanhar a vogal. E eu tinha essa dúvida mesmo. Eu pensava que era opcional colocar o N, não, né? Ou não? O Ni, né? O som é de N, mas a letra é Ni. Que eu não lembrava o nome da letra. Por isso que
muitos colegas meus, assim, não davam muito valor ao som. Lia, assim, só mentalmente, mas o grego, ele é uma língua muito sonora, uma língua bonita. E a gente, às vezes, não tem prática, fica lendo parecendo uma língua primitiva, uma língua... Bem, não existem línguas primitivas, né? Péssimo comentário. Mas línguas estranhas, línguas bárbaras aos nossos ouvidos. Ou seja, línguas com as quais a gente não está acostumado, a gente vai dizer que é estranho. Essa é a verdade. A língua nenhuma é estranha para quem fala, desde nascença. Bem, então aqui a gente tem o verbo emir, super irregular. E do lado de cá a gente tem o... Aí não vou falar, mas fica aqui os outros modelos, o imperativo, o optativo, subjuntivo. Na próxima sessão vai aparecer o outro modo, que é o modo médio passivo. Tá? Então, futuro e assim por diante. E aqui do lado de cá, o que a gente tem que ver agora é o oido. É só a conjugação do indicativo presente, que já apareceu várias vezes. E agora ele pede para sistematizar. Outra coisa desse método, antes dele sistematizar, aparece no texto várias vezes. E você vai meio que aprendendo em funcionamento. Então vamos lá, conjugar o oido aqui no indicativo presente. Oida, oista, oide. Isme, iste, issasin. E aqui de novo o ni eufônico, assim que é chamado em algumas gramáticas. Bem, não vou falar isso agora, eu deveria remeter vocês, eu vou colocar lá no grupo, não sei se eu já coloquei, não é uma referência em relação a uma gramática que é bem específica em relação a isso, a pergunta que vocês vão fazer, nossa, professor, mas no singular uma raiz, no plural é outra? Sim. Esse verbo, o verbo eu sei, ele foi construído a partir de duas raízes diferentes. Os dois são como se fossem dois sistemas diferentes, um para o plural e outro para o singular. Bem, então vamos falar nisso. Importante agora. Fala, Caleb. Você pode repetir a terceira pessoa do plural? Isso assim. Isso. Ah, ok, obrigado. Isso assim. Vamos de novo, né? Oida, oista, oide. Ismen, iste, isso assim. Esse sinalzinho aqui é isso assim. Né? Esse sinalzinho aqui é um sinal de que essa aqui é longa. Né? Isso assim. Bem, vamos deixar esses detalhes para depois. O importante agora, seguindo a recomendação do método, é basicamente decorar isso. Ok? Bem, queridos, vou interromper aqui. E aqui tem outros modelos, que, enfim, mas a gente tem que saber que isso existe. E já, de repente, começar a ver, fazer um quadrinho. Alguns alunos são mais vorazes, assim, ele não quer se contentar com isso. Ótimo, ele continue. Só vai acrescentar você aprender outras formas. O que não pode, o que eu também não acho legal, é aprender essas formas independentemente de encontrá-las em um texto qualquer, porque isso não é aprender uma língua, isso é aprender parte da língua independentemente do seu uso. O interessante é aprender a língua em uso. Esse é o que o método pretende. Inspirado, em grande parte, nessas formas, nesses métodos contemporâneos de estudos de línguas modernas. Bem, isso eu encerro aqui a transmissão, encerramos a sessão 1 e a gente vai encerrar a aula. Na semana que vem, nossa dinâmica vai ser um pouco diferente. Vou postar no Teams e vou postar no grupo de WhatsApp também um texto para que vocês traduzam. E vocês vão ter de 10 a meio-dia para traduzir. Só 5 alunos, a essa altura, pela presença, vão ser merecedores do certificado. Alguns não estão aqui, mas todos que estão aqui presentes agora, enfim, de qualquer maneira, já vão completar o curso, vão ganhar um certificado. Só que eu recomendo, por favor, que compareça, que faça avaliação. Nem que entregue branco, só eu vou ler, obviamente. Mande para mim no privado, ou vai entregar lá pelo Teams mesmo, não sei como é que funciona. Então, essa é a dinâmica para a aula que vem. Então, revejam os conteúdos, observem ali o que a gramática prescreve para cada momento. Como nossa proposta aqui é meramente instrumental, eu não vou colocar nenhuma questão para conjugar, para identificar forma de declinação, nada disso. Vai ser um bom e velho textinho para que vocês traduzam da melhor forma possível. Eu vou pensar num critério para atribuir uma nota aí, mas uma nota meramente simbólica, meramente diagnóstica.
Nem vai ser divulgado no grupo, vai ser divulgado aí só para as pessoas que fizeram, beleza? Algum comentário, alguma sugestão, um pedido? Professor, se possível, só não bota um texto muito grande. Já ajudaria bastante. Tá. Até porque eu tô no final do semestre, aí tá meio complicado. Terminando plano de negócio, uma opção de coisa. Imagino, claro, com certeza. Mas assim, façam também sem neurose, sem preocupações, é só encerrar ali, enfim. Se entregar em branco tá tranquilo, só para marcar corretamente que você teve presença suficiente, todos vocês tiveram, e que vocês fizeram as avaliações finais, no caso vai ser só uma, beleza? E aí, depois disso, a gente pode conversar se vocês vão querer continuar nessas aulas que faltam traduzindo a 2. Por mim vai ser um prazer estar com vocês. Se não, se estiver pesado, a gente encerra depois dessa avaliação, o curso acaba aqui. Eu acho que as outras turmas não chegaram até esse ponto. Eu acho que não. Beleza? Então, basicamente é isso. Comentários, perguntas. Professor, desculpa, eu não ouvi direito. A avaliação vai ser dada no WhatsApp, né? Você vai colocar o texto pra gente. Então, o resto eu ouvi. Era só isso mesmo. E o Teams tem que criar uma tarefa pra gente anexar algum arquivo lá. Sim, obrigado pela dica. Eu vou fazer isso. Nem estou mexendo lá no Teams, mas, sei lá, como tem outras pessoas inscritas, mas elas já abandonaram. No grupo eu não fico falando nada, mas praticamente eles abandonaram, é normal. Quem nunca abandonou uma disciplina aqui na vida? Eu abandonei várias. Bem, pois a vida é assim, né? Dá para fazer muita coisa para a gente fazer. Queridos, Caleb, tu queria falar também? Não, só ia perguntar se eu podia explicar com mais detalhe, né, o genitivo e o dativo. Mas eu acho que se a gente prosseguir o curso, eu vou explicar isso, né? Sim, você está, obviamente, se referindo não à forma, mas está se referindo às funções sintáticas. Isso aí. Sim. Vamos começar depois, porque ele mostra, o dativo geralmente tem função de instrumental. Mas vamos falar sobre isso, a gente pode preparar alguma coisa para a gente conversar na próxima, ou prepara um vídeo também. Porque eu estou seguindo basicamente como ele prescreve, sabe? Então, como ele não mencionou, mas toda a gramática vai ter isso. As funções sintáticas do dativo, na parte de toda a gramática tem morfologia e tem sintaxe. E geralmente na segunda parte a sintaxe. Assim, a do Freire é bem resumida. Você pegar a sintaxe, ele vai ter lá o genitivo, o que pode ser? O genitivo geralmente é adjunto adnominal, o genitivo, agente da passiva, o dativo pode ser adjunto adverbial, pode ser, enfim, percepções instrumentais. Ele foi mostrando isso para a gente, mas realmente não sistematizou. Eu acho que no nível que você está, realmente você já está, assim, querendo entender melhor. Mas vamos deixar para um próximo encontro. Eu vou remeter você à parte da gramática, assim, para você dar uma olhada. Mas é uma coisa interessante a gente já fazer para o nosso próximo encontro. Tá bom? Assim, professor, pelo que eu vi aqui, a próxima aula vai ser no dia 25 de maio, né? Que vai ser essa avaliação. Aí, então, a gente só vai ter depois só mais uma aula, que vai ser no dia 1º. Então, assim, eu não vejo por que a gente não pode continuar, né? Vai ser só mais uma aula, então, por mim, a gente pode prosseguir. E aí prosseguiríamos só... vocês dizem o quê? Vocês não fazer avaliação e ter... Isso, assim, a gente tem mais 2 semanas de curso, que é a semana que vem, que o senhor falou que vai passar a avaliação